Bora, vai começar. Seguindo aqui com o programa nessa manhã especial de sexta-feira, agora para a Rede Brasil de televisão também, ao vivo na Mania, ao vivo na GDS, Rede Brasil de televisão. O assunto é segurança pública. Tem até informação aqui, boa de segurança pública, uma queda aqui no semestre de 8% no número de assassinatos no Brasil. E onde vem isso? Vamos falar daqui a pouco, né? Falar disso aqui, mas deixa eu... o Juninho tá aqui, Júnior Correia, vereador, está aqui, como sempre, participa com a gente nas sextas-feiras. Está aqui, nós vamos começar falando dessa ação da Polícia Federal. Essa semana viralizou vídeo do Sérgio Reis, cantor Sérgio Reis, falando, fazendo uma convocação, falando de uma paralisação dos caminhoneiros. Lideranças dos caminhoneiros disseram que o Sérgio Reis não podia falar porque ele nem caminhoneiro quem decide. Enfim, foi uma polêmica grande. Agora de manhã, a Polícia Federal faz buscas contra Sérgio Reis e o deputado o Otônio de Paula, do Rio de Janeiro. Essa ação está acontecendo no Rio agora, está acontecendo também em Brasília. Essa ação da Polícia Federal. Como é que você está vendo isso, Juninho? Como é que você está vendo a ação da Polícia Federal, o pedido da Polícia Federal? Quem autoriza é o Alexandre de Moraes. Como é que você está vendo isso? Se a gente for ver... Bom dia, Parraro. Um bom dia a todo mundo da rádio, uma boa noite pessoal da televisão. Há um tempo atrás aqui, na semana retrasada, quando o Roberto Jefferson foi preso, semana passada, né? Sim. Quando ele foi preso, eu falei a mesma coisa, né? Você pode gostar ou não gostar do Roberto Jefferson, você pode agora gostar ou não gostar do Sérgio Reis, você pode gostar ou não gostar do Daniel Silveira, não importa. O motivo pelos quais eles estão sendo presos são motivos de crimes que a gente só via em momentos de ditadura, em momentos de supressão de liberdade, porque os caras estão manifestando a própria opinião. Vamos para o caso do Sérgio Reis. Nós tivemos... Foi a Polícia Federal, mas houve assinatura de, se eu não me engano, 29 subprocuradores, né, para poder fazer a busca e apreensão lá na residência Sérgio Reis. A Polícia Federal, então, pediu ao Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes foi o que deu a autorização. O que a gente tem que analisar nessa situação? Quem são as pessoas que hoje estão sendo investigados pela Polícia Federal, que hoje estão sendo alvo de ações, principalmente pelo STF? São principalmente, ou seja, deputados, ou seja, personalidade, ou seja, jornalistas, que são considerados conservadores e que apoiam o Bolsonaro. Ah, Juninho, então você está querendo dizer que é uma teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Poderia ser uma teoria da conspiração lá no começo. Mas hoje, o que a gente está vendo é que parece que é algo sistemático. É uma perseguição sistemática. Quer dizer que eu concordo com tudo que o Daniel Silveira falou naquele vídeo lá atrás sobre o STF? Não, eu acho que ele foi rude, ele foi grosseiro, mas ele simplesmente exerceu o direito dele de falar o que ele pensa. Ah, você concorda com o Roberto Jefferson, o cara que denunciou o mensalão, aquela coisa toda? Eu posso não gostar do Roberto Jefferson, mas o crime dele foi falar aquilo que ele pensa. O Sérgio Reis convocou uma manifestação. Pô, qualquer um pode convocar manifestação, cara. Qual é o crime nisso? Ah, mas o Sérgio Reis criticou o STF. Tanta gente critica o STF. O STF o dia todo critica o presidente da República. Né? Os deputados criticam o presidente, criticam o STF. Isso faz parte da democracia. É o ideal, é aquilo que a gente gostaria? Não. A gente gostaria que os poderes, além de independentes, fossem harmônicos, como diz a Constituição Federal. Mas no momento que nós estamos vivendo, eles não estão harmônicos. E qual é o problema fazer crítica? Agora, é perigoso a gente normalizar a perseguição a quem faz crítica. A gente falou um tempo atrás sobre liberdade de expressão, e eu falei, eu acho que
a liberdade de expressão ela não pode ser um bem supremo por si mesmo. Eu acho realmente que eu recebi uma crítica, beleza, me criticaram, eu tenho que respeitar. Posso não aceitar, mas eu tenho que respeitar. Levantaram um falso testemunho sobre mim, contaram uma mentira, tentaram denegrir minha imagem, aí é um ponto onde eu posso agir judicialmente. Agora, pô, quando você fala de pessoa pública, cara, todo mundo tem um pensamento sobre pessoa pública. Eu tenho o meu pensamento sobre o presidente, sobre o governador, sobre o prefeito. Imagina se eu, vereador, eleito democraticamente, exercendo meu mandato lá na tribuna, se na vez que eu falei que o secretário era preguiçoso, que o secretário não trabalhava, que o prefeito foi mentiroso, porque... Imagina se eu fosse preso por conta disso. Na realidade é o seguinte, o prefeito mentiu, o prefeito contou uma mentira. Se o prefeito se sente ofendido, ele vai para a justiça, né, e lá discute... Se ele acha que eu estou ofendendo a imagem dele, ele entra na justiça. Ir lá na justiça, o que acontece? Como você chamou ele de mentiroso, você precisa... Não, eu chamei ele de mentiroso porque ele mentiu nisso, você vai provar que você está com a verdade falando a mentira dele. Mas nesse caso específico, eu, por ser vereador e exercendo o meu mandato, porque eu não estava em qualquer lugar, eu estava na tribuna. No entendimento a gente precisa falar, não é no entendimento do Supremo, no entendimento nesse caso aí, do Alexandre de Moraes, que é o relator dessa... nesse caso aqui, é que existe um crime contra a democracia. Quando você fala de ditadura, assumir o poder, fala de acabar com o STF, existe esse crime. Mas aí que tá. Parece que é um paradoxo, né? Sempre é um paradoxo. Porque é um crime contra a democracia. Tá, mas baseado em que é um crime contra a democracia? A democracia não é justamente o confronto de ideias? Não é justamente o divergente? Porque eu posso não gostar. Mas quando o Jean Willis foi lá e fez um manifesto em favor do Che Guevara, quando os deputados do PSOL fizeram lá uma audiência pública na Câmara para poder louvar os 100 anos, né, o PSOL, o PT, o PCdoB, né, fizeram para engrandecer os 100 anos da Revolução Bolchevique, que foi o que instaurou a ditadura lá na União Soviética. Eu posso não gostar. Eu não sou comunista, mas agora... A democracia... Eles louvaram e eles fizeram manifestações favoráveis a atos que levaram à ditadura. A democracia é um bem maior que um povo tem. O maior bem é a democracia. As pessoas têm... Claro que as pessoas não podem confundir as coisas. Democracia, liberdade de expressão, liberdade de opinião... e eu tenho isso, como eu trabalho com isso há 40 anos, então eu tenho a liberdade de fazer crítica ao vereador Juninho. Se eu acho que ele não tem competência, eu tenho esse direito, a democracia permite isso, como permite que eu fale da Polícia Militar, do Exército, do STF, do Presidente da República. A democracia ela permite isso, é o bem maior que o povo pode ter, é a democracia. Nós perdemos isso quando a ditadura sumiu. Nós perdemos em 2 momentos, né? Na ditadura de Vargas e na ditadura militar. Então, nós perdemos isso e perdemos um bem fantástico. Claro que essa democracia, vereador, isso é muito novo para a gente, né? É muito novo. As pessoas estão aprendendo a lidar com isso. E dentro dessa democracia, claro que tem muitas ofensas. E essa ofensa, não estou falando do Supremo, não. Quanto o vereador, quanto o radialista, quando a dona de casa, as pessoas se sentem no direito, eu tenho... E aí ataca, agride, comete crime contra as pessoas. Pergunta que eu quero tocar com você aqui é o seguinte. Dentro desse clima que nós estamos vivendo, que é um clima, as pessoas estão imaginando que o clima mudou depois da eleição, da última eleição, que teve o confronto. Agora está calmo. Não está. O clima, ele é um clima diferente. Você acredita que, diante disso, pode ter uma intervenção militar no país? Olha,
eu vi você falando, né, que a democracia é o nosso maior bem. Eu acho que, acima de qualquer sistema político, nós... Só para calçar o que você vai falar. Eu acho que a democracia é um bem tão maravilhoso que o cidadão, utilizando dessa democracia, e eu sou contra isso, não quero isso, pelo amor de Deus, que foi uma desgraça que o país viveu, mas a democracia ela é tão importante para a vida de qualquer um, de qualquer cidadão, que dá a ele, inclusive, o direito dele pedir uma intervenção militar. Uhum. A democracia permite isso, gente. É um direito do cidadão. O que é democracia? O cidadão tem o direito de expressar, de falar, de concorrer a cargo, o partido que ele quer. A democracia é isso. E, inclusive, ele tem o direito de dizer, olha, eu quero a intervenção militar no país. Você fala disso depois? Tá. Depois do intervalo comercial? Tá. Segura aí, breve intervalo comercial, ao vivo aqui na Mania FM, ao vivo na GDS Web Rádio Brasil e na Rede Brasil de Televisão. Tema bom, polêmico, bom para discutir. Volto conversando com o Juninho depois do intervalo comercial. Segura aí. Vamos seguindo com o nosso programa. Antes do intervalo comercial, tem um oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, de Hospital Evangélico de Cachoeiro, Café Sossego. Nós vamos com você até as 10, conversando aqui com o Júnior Corrêa, vereador Juninho, está aqui falando com a gente. Hoje nós temos um monte de assunto para falar de segurança, que aliás é o programa que, no Papo Reto do Juninho, está no ar, com uma conversa com o Rogério, policial, está falando de segurança. E aí nós entramos aqui para falar de segurança, só que a conversa já descambou para a questão da democracia, esse movimento. Tem a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa de um deputado bolsonarista hoje, agora pela manhã, o Ottoni, do Rio de Janeiro, e na casa do cantor Sérgio Reis, por conta de uma convocação para uma manifestação que vai acontecer no dia 7 de setembro, na Paulista e também em Brasília. E aí tem essa busca e apreensão, nós entramos na questão da democracia e a minha fala aqui era o seguinte, a democracia para mim é o bem maior que o povo pode ter. Para mim, claro que o povo tem que estar preparado, você aprende a viver numa democracia. E eu dizia aqui antes, para você falar, Juninho, que a democracia ela é tão importante e a gente precisa tomar posse disso, que ela dá o direito até de você pedir uma intervenção militar. A democracia é isso, ela te dá essa liberdade. Aí eu cortei sua fala. Eu ia falar, eu ia fazer, na verdade, parafrasear, né? Porque o Winston Churchill, né, o ex-ministro, primeiro-ministro inglês, na época da Segunda Guerra Mundial, ele que foi um dos que articulou na derrota do Hitler, ele que conversou com o Stalin, com os Estados Unidos, para poder derrubar Hitler. O Winston Churchill dizia o seguinte, que a democracia, o sistema democrático, era o pior sistema político do mundo depois de todos os outros. Então ele dizia que todos eram ruins, inclusive a democracia, mas a democracia era o menos pior. O que ele queria dizer com isso? Não existe sistema político perfeito, a gente sabe disso, não existe sistema político que vai, por si só, salvar a humanidade. Eu, particularmente, você é um democrata, eu, particularmente, sou a favor do sistema monárquico, eu sou monarquista, eu acho que a monarquia ela garante uma estabilidade política ao país mais longeva, mais duradoura do que uma democracia. Explica essa diferença, Juninho. Porque pelo seguinte, enquanto a democracia, o povo ele terá o poder de tempos em tempos fazer essa troca, e era esse o adendo que eu iria fazer anteriormente, na monarquia você tem um governo central forte, que é a coroa, que não passa de... Na verdade, alguns momentos da história, a democracia ela mudou um pouquinho esse entendimento, mas, no geral, é uma família, uma coroa, que detém o poder central forte, e o governo do Estado vai passando de filho para filho, né, ou na sucessão. Só que as democracias modernas, principalmente, isso é uma democracia depois do século XV, né, que a gente vai ter a formação dos estados, essa monarquia forte. Com o passar do tempo, até a própria monarquia ela foi se ajustando,
foi aparecendo a monarquia parlamentarista, foi aparecendo a democracia, então ela foi se mesclando. Hoje, as monarquias, o monarca, o rei, ele é chefe de Estado. Ele representa o seu país, igual a rainha da Elizabeth, né? Representa o país, ela é chefe das Forças Armadas, só que quem cuida do governo é o parlamento. O parlamento. Ela cuida e não manda em nada. O pessoal fala que cuida e não manda em nada. Mas era diferente, por exemplo, do Brasil. No Brasil não era assim. A nossa monarquia aqui no Brasil, o mesmo chefe de Estado era o chefe de governo, que era o imperador. Inclusive, ele possuía um poder chamado poder moderador. O que era o poder moderador? Em momento, as pessoas acham que o poder moderador ele poderia fazer o que ele quisesse. Não era assim. A Constituição de 25, ela deixava bem clara que... A 24, desculpa. Ela deixava bem claro que o poder moderador do imperador ele só poderia interferir em alguns pontos específicos e só em um determinado quantitativo. Por exemplo, o STF. Se o imperador fosse utilizado o poder moderador, ele só poderia destituir 1/3 dos ministros por algum motivo grave. Não é a qualquer maneira. Mas beleza. O que eu estou querendo dizer aqui? Mesmo sendo monarquista, eu tenho que reconhecer que só na democracia que a gente tem a condição de tirar algum corrupto ou algum político mau do poder. Sim. Por exemplo, nós tivemos aí 4 governos consecutivos do PT. Para quem é petista, foi uma maravilha. Mas para quem não era petista e que a gente viu depois que era a maioria da população, ter a possibilidade de tirar o PT do poder só foi possível com a democracia. Exatamente. Então, assim, muito embora eu seja monarquista, por conta de saber que não existe sistema de governo perfeito, eu reconheço que a democracia tem as suas virtudes, tem, assim, as suas qualidades. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, fazer críticas a instituições... são instituições democráticas. Beleza. Tudo bem que são instituições democráticas, mas o meu direito de criticá-las é justamente resguardado pela democracia. Sim. Não, sim. O direito que eu tenho de ver um STF e achar que está tomando decisões que eu não concordo, eu tenho que ter o direito de criticar. O que não pode acontecer é uma instituição que se diz democrática, um membro de uma instituição democrática, um membro que se diz democrático, querer perseguir quem faz críticas. Isso não é democrático. Não, sim. A instituição STF é democrática, a instituição Poder Executivo é democrático, a instituição Câmara, Poder Legislativo é democrático. Mas não existe uma... Mas os membros, eles não podem... Não existe uma confusão, Juninho, na cabeça... Não existe uma confusão na cabeça de parte da população que acha que eu posso fazer crítica. E fazer crítica é chamar o outro de lixo. Porque eu posso fazer crítica. Fazer crítica é dizer que o outro é ladrão sem prova. Você está entendendo? A crítica, tudo bem, eu acho que existe uma confusão do que é crítica. Então, aí que está. Eu vou um pouco no entendimento do Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, lá quando ele assumiu o cargo dele, no STF, ele fez um discurso falando que se o homem público não quer ser criticado, ele não se torna homem público. Então, assim, existe o ônus e o bônus da coisa. Né? Enquanto, se você perguntar para mim, duas pessoas, dois civis, um criticando o outro, beleza, o cara ele quer ser um anônimo, ele não quer isso para a vida dele. Agora, quando o cara se põe a serviço público, ao mesmo tempo que ele tem muitas vantagens, ao mesmo tempo que ele tem toda a estrutura do Estado, né, ou pelo menos parte dela, à sua disposição para exercer o seu mandato, ele também tem o ônus de se expor cada vez mais publicamente, inclusive a ponto das pessoas fazerem crítica até que injusta. Eu sou a favor de se fazer críticas injustas? Eu não sou a favor. Mas eu entendo também que, às vezes, uma crítica injusta, ela acontece, e aí eu não posso também nunca julgar a cabeça da pessoa que está fazendo uma crítica, mesmo quando é comigo, porque eu não sei a situação dela, eu não sei o que ela passou a vida toda. Eu vejo isso andando na rua, o cara que está lá morando naquele bairro fudido, que nunca recebeu nada, o cara
reclama a vida toda que tem político. Quando aparece um político para pedir voto, o cara manda para casa do caramba. Sim. Entende? A pessoa já está tão saturada com isso, como que eu vou dizer que essa pessoa está cometendo um crime contra a democracia porque já está de saco cheio de político mentir para ela? Beleza, vamos agora partir para a esfera dos políticos. Porque nós estamos falando da população. Agora vamos para a esfera dos políticos. Do Supremo. Porque agora nós estamos aqui agora no caso dos políticos. Beleza. Só que os políticos, eu acho que os políticos têm que ter responsabilidade com aquilo que falam, eu acho que tem que ter mesmo, até porque representam um poder. Uma instituição. Representam uma instituição. Mas um parlamentar, ele tem, goste você ou não, um parlamentar ele possui imunidade para poder dizer aquilo que ele pensa sem sofrer nenhum tipo de retaliação, porque, querendo ou não, ele está representando uma parcela da população. Não gostei que o Daniel Silveira falou do ministro Fachin, chamou Fachin de tudo quanto é nome. Não acho que ele fez correto. Mas ele estava exercendo o direito dele. O Sérgio Reis ainda nem foi tanto, né? Porque o Sérgio Reis convocou para uma manifestação e fez uma crítica ao STF pontual. Você pode não gostar disso. O Sérgio Reis, eu acho que o Sérgio Reis tem que pegar o Sérgio Reis, inclusive internar, porque tem problema. Porque que o cara faz? Como é que eu vou chegar aqui e falar, nós caminhoneiros, nós vamos parar? Eu não sou nem caminhoneiro. Ele cometeu um erro porque ele tentou... alguns erros ele cometeu porque ele tentou assumir o papel de que não é dele, né? Mas goste você ou não, ele exerceu o direito dele. Ali crime ele não cometeu. Ali o Sérgio Reis não. Ele tá pedindo uma manifestação, ele está pedindo que o país para. Mas olha, por exemplo, a gente está falando do Sérgio Reis, mas tem um deputado também que está sendo também investigado agora. Sim. Um deputado que é da base do governo. O deputado, ele não é nem por uma questão de agora recente, é uma questão mais antiga, né? Porque ele está sendo investigado, está financiando milícia digital, essas coisas. É por conta disso. Não é por conta, não é recente. Existe um risco, por exemplo, que o país, a impressão que eu tenho é que o país está prontinho para acontecer algo tipo o golpe militar por conta desses confrontos todos que nós estamos vivendo. Como é que você vê isso? Eu acho o seguinte, que... Porque sempre acontece dessa maneira. Olha, a coisa descambou. Nós perdemos o controle. Não tem mais controle de nada. É preciso ajustar por um período. É preciso que... A democracia não funcionou. É preciso que aconteça um golpe para que as coisas sejam ajustadas. Os golpes sempre acontecem desse jeito. É sempre provisório. Né? O último provisório durou 21 anos. Exatamente, né? É isso aí. Uai, tem esse risco? Quer um provisório que durou mais de 100 anos? O golpe da República. A monarquia ela não caiu por vontade popular. Foi um golpe militar. E era para ser provisório. Só que o plebiscito só aconteceu em 1994, né? Mais de 100 anos de república provisória. Então, assim, eu acho que nós estamos realmente num momento tenso. Eu, sinceramente, acho que não vai acontecer uma ruptura nas instituições. Mas não falo isso com esperança. Eu falo isso porque eu acho que se fosse para ter algum tipo de ruptura, já era para ter acontecido. Vai ter um movimento dia 7. Vai ter, mas vai ser só um movimento popular e eu acho que vai ser só por isso. Existe até uma confusão muito grande, porque tem muito que fala assim, olha, golpe militar com Bolsonaro no poder. Aí, como é que é isso, gente? Golpe militar... Se for para o Bolsonaro fazer um golpe, ele vai fazer igual Vargas. Exatamente. Igual Vargas. Não seria um golpe militar. Não seria um golpe militar. Ele vai tomar o poder sozinho. Se for um golpe militar, uma junta militar, vai tirar o presidente e os militares vão tomar. Tem que decidir o que quer. Tem que decidir o que quer. Mas eu só sei o quê? Eu não acho que nós vamos ter uma ruptura institucional no nosso país. Pena que nosso tempo acabou. Né? Aqui bom demais. Acabou que nós não falamos de segurança. Outro dia a gente fala de segurança. Né? Mas acho que esse momento para discutir isso, debater, foi até mais importante. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Tamara. Obrigado a todos da televisão.